alimentação é o melhor remédio contra o coronavírus. Essa questão do... Olá, estamos de volta, são 3 horas e 40 minutos, Fausto. Essa questão do monitoramento, hoje você, quando entra num país, você passa, em geral, o seu passaporte. Por exemplo, a China faz isso, você vai passar seu passaporte e numa máquina a sua foto será registrada, né? A sua presença, vai conferir se o passaporte é legal ou não, e a partir dali aquilo vai para um banco de dados. E com certeza, ao longo das cidades que você anda, Pequim, Xangai, há fatores para identificação, né, equipamentos que vão saber justamente onde você está, onde você não está. E nos Estados Unidos não são, no país também não é muito diferente não. Então é uma forma de controle de fato que é alegada sob segurança, né? Quer dizer, você abrir mão dessa questão individual em nome da segurança, né? E a gente sabe, os atentados que já aconteceram nos Estados Unidos, tudo isso é justificado por esse lado da segurança. Marcelo, eu há pouco informei o número de mortes e de casos de coronavírus. Agora o Ministério da Saúde acabou de divulgar um número atualizado. Eu estava divulgando aqui 2.202 mortes, subiu para 2.203 e aos poucos estava subindo. Agora, dados atualizadíssimos do Ministério da Saúde, 2.352 mortes, 36.599 casos confirmados de coronavírus. Então, para você ver, Marcelo, que está subindo em média por dia, de 150 a 200 mortes por dia. É um número considerável, né? Ainda está abaixo, muito abaixo da Itália, da Espanha, dos Estados Unidos. Então, nem se fale, mas está sim numa crescente aí, né? Exatamente, com relação ao número de vítimas fatais do coronavírus. Muito bem, nós temos o convidado agora, Fausto, ouvintes internautas, o Dr. Eduardo Greco, que é gastrocirurgião e endoscopista. Ele vai conversar conosco para falar sobre a obesidade. Doutor, muito boa tarde ao senhor. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Fausto. Obrigado pela oportunidade. Parabéns aí por esse especial da Jovem Pan e estamos à disposição para as dúvidas forem necessárias. Nós que agradecemos, doutor, essa questão da obesidade como um fator aí que eleva o risco, né, do coronavírus, o que o senhor pode falar sobre isso? O que é importante a gente passar para as pessoas, né, o pessoal que está assistindo vocês aí. A obesidade foi considerada pela Organização Mundial de Saúde como um fator de risco para a pessoa desenvolver um quadro mais severo, um quadro moderado ou mais severo em relação ao coronavírus. Não é aqui para a gente levar mais pânico, né? As pessoas estão todas preocupadas, estão em casa, como esse momento da quarentena é importante para que as pessoas não sobrecarreguem o sistema, né? Mas em algum momento também é importante que vai ter as liberações aos poucos, porque senão a gente só muda a data, né, do problema. Em vez de sair todo mundo hoje, vai sair todo mundo junto amanhã. Isso não pode acontecer. Mas essa pessoa que está com obesidade não é para a gente levar mais, né, desespero para ela, muito pelo contrário, é só informar que a obesidade é uma doença, e é uma doença que tem outras comorbidades. Então tem diabetes, hipertensão, problema cardíaco, problema coronariopatias. Então os pacientes que são obesos também geralmente estão tomando medicações. Então nesse momento é preciso controlar essa obesidade, porque senão ele vai estar inserido dentro desse fator, né, que é o fator do paciente que vai ter mais condições de ter o caso mais grave da doença. Doutor, um abraço para você, é o Fausto Favara. Doutor, esse é um assunto que me preocupa muito, viu, doutor? Eu sou um pouquinho, aliás, estou um pouquinho acima do peso. Reforçado. Exatamente. Mas como eu citei com os outros médicos, né? Com relação ao cigarro, por exemplo. Este é um grande momento para você largar de vez o cigarro. Este é um grande momento para você pensar realmente na sua saúde física e começar a se cuidar também, emagrecer. Enfim, apesar de ser muito difícil na quarentena, e especialistas dizem que é realmente muito complicado porque você não consegue focar, né, no emagrecimento. Mas, doutor, com relação a isso, quando que a gente pode dizer que uma pessoa é obesa, está acima do peso? Porque tem muito isso, né? Gordinho, gordo, obeso. Como é que a gente consegue saber se o cara está realmente num risco muito acima do seu normal? Legal, Fausto. Importante que você disse, você resumiu tudo, a gente pode falar um pouquinho dessas situações da quarentena, da pessoa que está em casa, do obeso, né? E a pessoa quem que é, né? Porque tem muito disso. Eu sou gordinho, mas minha saúde está boa. Como é que a gente vai classificar isso?
Então, a pessoa que está em casa tem uma fórmula, que é um dos indicadores. É claro que existem outras situações, né, no consultório que você faz bioimpedância, etc., mas a gente chama de índice de massa corpórea. O índice de massa corpórea é uma conta simples, onde a pessoa pega o peso dela e vai dividir o peso pela altura ao quadrado. Então, altura vezes 2. Então, pega o seu peso, divide pela altura ao quadrado, altura vezes 2. Isso vai dar um número. Então, esse número, ele vai determinar mais ou menos em que faixa essa pessoa está hoje. Se ela tem sobrepeso, que ainda não é considerado obesidade, se ela está normal, etc. Então, quando você faz essa continha, se você tiver até 24,9, você está no índice normal. A gente diz, você está classificada no índice da normalidade. Se você tiver acima de 25, então de 25 até 29,9, a gente fala em sobrepeso. Acima de 30, se esse número der acima de 30, você tem obesidade. E aí a obesidade a gente caracteriza em 3 níveis: leve, moderada ou severa. De 30 a 35, leve; 35 a 40, moderada; e acima de 40, severa. E aí é importante a pessoa não ter o desespero. O que a gente está passando, eu trabalho muito com obesidade, eu coordeno, né, grupos na Faculdade de Medicina do ABC. O que é importante a gente passar agora é orientar o paciente. Também não é o momento desse paciente querer sair, procurar um hospital, eu preciso resolver minha obesidade, porque se eu pegar o coronavírus... Não, muito pelo contrário. O que a gente está orientando, que foi bem o que você disse. Em primeiro lugar, aqueles que já estão em tratamento, que têm diabetes, têm pressão alta, etc., tem que manter o tratamento. Tem dúvida, liga para o seu médico, pergunta sobre a medicação, tem que continuar tomando as suas medicações, e aí ele vai estar em casa. Ele em casa, a gente sempre, quando trata a obesidade, Fausto, a gente fala em um tripé aí: nutrição, atividade física e o equilíbrio emocional. Então, acho que isso a gente também tem que passar para o paciente para tentar ajudá-lo. Sem dúvida, o Fausto, inclusive, ele quer saber a fórmula de novo. Para conta aqui. Ele quer saber, né, a equação. Tô com a caneta aqui, ó. Vamos fazer essa conta. Pega a sua altura, ó, Fausto. Pega a sua altura. Qual é a sua altura, querido? Não vamos fazer em público essa conta. Mas, você só vai fazer no papel aí, mas não conta pra ninguém. Senão eu fico desesperado, doutor. Mas então pega a sua altura, 1,70 m, por exemplo, a pessoa fazer 1,70 m vezes 1,70 m, dá um número, certo? Tá. Aí esse número, você vai pegar o peso, vamos dizer que a pessoa esteja com 90 quilos, e divide por esse número que deu da altura vezes a altura. Ah, perfeito. Então perfeito? Vamos fazer essa continha já. E até 24,9, como o senhor falou, não é obeso. De 25 para cima já aí tem a graduação, né, que o senhor falou, né? Isso aí, de 25 até 29. A gente, para facilitar, né, então de 25 a 30, sobrepeso, já é um sinal de alerta. E aí, se você pegar o sobrepeso e a obesidade, a gente fala em praticamente 60% da nossa população. Então, todo mundo lida com essa dificuldade, porque as pessoas se reúnem para se alimentar, comer é bom, as pessoas gostam. E nesse momento da quarentena, como bem diz o Fausto, o cara está em casa, já está difícil, cheio de preocupações. Então, assim, é difícil esse foco mesmo. Então, a gente está orientando, e acho que esse canal que vocês abriram é muito importante, que a pessoa tem tempo para tudo. Você não vai querer que ele faça um baita de um regime nesse momento agora para perder peso. Mas é tentar pelo menos se manter no peso e evitar engordar. Então é comer de forma balanceada, né? Então a questão nutricional é tentar se alimentar de uma forma equilibrada, não só procurar congelados o tempo todo, né? Que o pessoal está armazenando um monte de congelado aí, não precisa disso, né? Os mercados estão funcionando, é só como vocês estão explicando, que eu estava assistindo anteriormente, o saber usar a máscara, né? Tirou a máscara, cuidado com pôr a mão no rosto, essas situações. Em casa, algum tipo de atividade, dá uma caminhada ali embaixo no prédio. Se você sair na rua com a sua máscara sozinho, não ficar próximo das pessoas, você pode fazer uma caminhada. Você dentro de casa, eu tenho 2 filhos, eles querem brincar, criam circuitos. Você tem que participar, fazer um circuitozinho, alguma coisa para movimentar um pouquinho. E o equilíbrio, né? Acho que você tem aqui hoje um especial coronavírus, que as pessoas precisam buscar informação e a imprensa está dando várias informações, mas a pessoa também tem que ter o tempo para assistir um filme, para descansar, para ler um livro, para dormir melhor, para pôr as suas situações, né, todas em dias, para ter um pouco desse equilíbrio, porque o momento é difícil. E o gordinho, aquele pessoal que gosta, às vezes o grande problema dele não é nem muito a comida, assim, a ansiedade, né? Ele nem está com fome, nada, mais é mais ansioso, e aí quer beliscar, essa é uma dificuldade. Mas não tem a menor dúvida. Exato. Então, doutor, na hora que vai fazer a compra, também não fazer
encher o carrinho de produtos que vão, evidente, vão ficar lá nesse momento. A pessoa fica fechada em casa, abre lá o armário, só tem doce, bolacha, bolo, aí não adianta. Então já deve fazer na hora da compra, já saber procurar equilibrar. Claro, não vai cortar tudo, tem a consciência, mas procurar já fazer, pela compra, já fazer essa escolha, né? Não, perfeitamente, é exatamente isso. É o que você vai propor, né? A gente brinca com os pacientes e fala, se você pegar um bombom e colocar ali na sua mesa, come logo. Não adianta. Se você não comer às 10 da manhã, até o final do dia você vai comer ele. Então é evitar, então é procurar evitar esse tipo de situação. Faz compras mais frutas, porque se tiver um acesso a uma fruta legal, você vai comer. Se tiver um monte de bolacha, começa só a buscar aquilo. Então essas dicas são importantes. Vai sentar para comer, cuidado com aquela história da panela na mesa, sabe, estrogonofe, né? Você tem arroz, estrogonofe e batata palha. Batata palha sempre sobra. Sempre sobra, o paciente fala, pô, doutor, eu preciso repetir meu prato. Então, é tentar equilibrar. E como vocês colocaram, acho que a gente não pode passar batido nisso, a questão do cigarro. 2 itens importantes, que é o cigarro e o fumo. Há 2, 3 dias também, a Organização Mundial de Saúde acabou de informar em relação à bebida alcoólica. E isso é importante. Também é um momento, as pessoas têm que entenderem que não é um momento de festa, né? Ah, eu estou em casa, então eu vou beber como maluco. É óbvio que você não vai conseguir proibir. A pessoa está estressada, quer tomar uma taça de vinho, mas precisa tomar cuidado, porque 1, 2 doses por dia ainda é considerado uma situação da pessoa que bebe de forma leve. Acima de 2 doses de álcool, e dependendo do álcool, né, se for o destilado, ele vai ser mais forte, aí você já começa a preocupar e já entra até num quadro que a gente fala de alcoolismo. Então, o álcool é uma outra preocupação, que não é você proibir, o cara está no final de semana, ele vai tomar a cerveja dele, ele precisa relaxar, mas cuidado com o abuso, porque o álcool também, o que ele faz? Ele derruba a sua imunidade, né? Então você vê que alcoólatras têm tuberculose, tem problemas do pulmão, o cara passar mal, fica vomitando, não é o momento de você debilitar a sua saúde. E o cigarro, né? A gente está falando de uma doença que é uma doença sistêmica, que atinge todo o nosso organismo, né? Atinge como um todo, por isso que ela é extremamente grave, só que a porta de entrada e onde ela afeta e é o risco maior é o pulmão. Então é difícil deixar de fumar, ah, doutor, mas fumar é difícil, mas acho que é o momento de criar uma consciência e jogar isso fora, porque o fumante vai ter um risco muito maior de desenvolver o quadro severo e moderado. É assim, a contaminação ela é igual para todos, isso é legal a gente falar também. Todo mundo está sujeito a se contaminar, por isso que é importante essa quarentena. Agora, o obeso que não se cuida, que não está se cuidando, o fumante, ele vai ter chance de desenvolver os quadros mais severos. Doutor, você tocou num ponto interessante e como o sono é importante também, porque as pessoas, eu passo isso às vezes, o meu sono era regrado e nessa quarentena passei a mudar o horário de dormir. Isso é muito ruim, porque você fica acordado e você tem vontade de comer, então você come. Mas a minha pergunta é com relação, e é uma pergunta que muitos devem estar fazendo para o senhor, é com relação... Mas não é consulta não, né, doutor? Não. Já é considerado consulta? Fica à vontade, aqui nós estamos à vontade. Eu acompanho vocês, é um prazer. Mas é a pergunta de grande parte da população que fez cirurgia bariátrica, né? Muito se fala, mas esse cidadão está saudável, porque ele emagreceu, os exames dele melhoraram muito, enfim. E com relação ao cidadão que fez a cirurgia bariátrica, ele faz parte do grupo de risco, doutor? Isso, vamos lá, são 2 pontos aí importantes. Essa questão do equilíbrio emocional é para que você procure ter um sono, é claro que vai mexer com tudo, depende, né, da situação do trabalho da pessoa, do emprego, tá em casa, muda totalmente a sua rotina, você acaba indo dormindo mais tarde, mas se você vai dormir mais tarde, também tente ver se você consegue acordar um pouquinho mais tarde e tentar criar uma rotina, é isso que a gente está passando para os pacientes. Você fugir muito dessa rotina... Você está na sua casa, mas tentar, eu preciso trabalhar, que hora que eu vou trabalhar, que hora que eu vou almoçar, para que você tenha, porque o sono é importante, o sono faz a pessoa descansar e dá a recuperação fundamental para o nosso organismo. Existem as pessoas que estão tratando, então tem pacientes já em obesidade, eu tenho pacientes que tratam ou com dieta e a nutricionista só, ou medicações, e eles devem continuar o seu tratamento. A gente tem pacientes, eu trabalho com endoscopia, então a gente tem balão intragástrico e gastroplastia endoscópica, que é a sutura. Então, logo que fechou um pouco antes, a gente fez procedimentos nesses pacientes. E tem a cirurgia bariátrica, que ela já é um pouco mais invasiva, a pessoa perde muito mais peso. Quem realizou esses procedimentos agora, nesse momento, é importante o quê? Seguir as orientações médicas e nutricionais. Alguns pacientes necessitam de algum tipo de suplementação vitamínica.
E a gente vai fazendo esse acompanhamento semanal deles e evitar a exposição, porque eles acabaram de fazer o procedimento e vão estar com a sua imunidade um pouco mais baixa, porque estão comendo menos. Então é importantíssimo a gente monitorá-los e eles evitarem de sair, evitar exatamente aderir de uma forma importante nessa quarentena. Os pacientes que já fizeram a cirurgia bariátrica, que aí já finalizando a sua pergunta, eles não são fatores de risco. Muito pelo contrário, eles emagreceram, então eles tiraram a obesidade, né? Então eles tinham uma obesidade hoje, eles estão com o seu organismo já organizado, já perderam peso, porém, esses pacientes de cirurgia bariátrica, eles, por conta do tipo da cirurgia, que é uma cirurgia que causa uma certa desabsorção, eles necessitam de complementações vitamínicas. Eles necessitam, às vezes, de complementar a questão proteica. Então, é fundamental que eles continuem tomando as suplementações que os médicos passaram para que eles acompanhem. Não é porque está em casa, então eu não vou precisar nada, eu estou aqui. Não, ele emagreceu, só que foi através de uma cirurgia. E o organismo dele necessita de suplementações que ele deve manter. Só para nós fecharmos, doutor, até o senhor está falando, a gente fala hoje, claro, tudo relacionado ao coronavírus, mas a própria obesidade em relação a joelho, articulações e outros danos também na vida da pessoa. Perfeito, perfeito. Então, hoje, né, a gente lidava muito com a obesidade nesse sentido de, eu tô gordinho, como vocês começaram o programa, eu acho que eu sou gordinho, mas meu organismo tá legal. Não. A obesidade é uma doença e essa doença precisa ser combatida porque a partir dela tem tudo isso que a gente colocou e agora você lembrou muito bem, a obesidade interfere no sono das pessoas, interfere na pessoa poder engravidar, então na fertilização, as mulheres com obesidade têm mais dificuldade para engravidar, tem muito desse problema. Problemas articulares, de coluna, de joelho, a gente tem pacientes que não conseguem mais se movimentar. A gente tem uma série de problemas que a obesidade vai trazendo, que a obesidade também é associada a desenvolver câncer, então câncer renal é ligado à obesidade, doenças intestinais. E o fator, que é o fator do convívio social, né? Existe aquilo que você tem a pessoa que está obesa, mas que baixa um pouco o peso, e estando num nível que os exames estão legais e ela está bem com ela própria, é importante. Mas a gente busca muito e vê no consultório o quê? Depressão. As pessoas tristes, as pessoas se incomodam de caminhar na rua, existe um preconceito, né, em relação a isso no restaurante, conseguir cruzar a perna, você vê no consultório as pessoas inibidas com essa situação, vai numa loja escolher uma roupa. Então a gente precisa trabalhar também porque existe muito também desse lado do convívio social das pessoas. E um detalhe interessante, isso não existiu nenhuma pesquisa, é uma visão minha com relação ao que vem acontecendo nos Estados Unidos. A alimentação do americano é uma das piores, eu acho que, alimentações do mundo, porque os caras comem realmente muito, o nível de obesidade nos Estados Unidos é gigantesco, né, de pessoas obesas nos Estados Unidos, e isso pode sim estar causando sérios problemas nos Estados Unidos. Doutor, só para finalizar contigo, vou pedir para o senhor repetir essa continha, porque é importante mesmo, porque as pessoas precisam ter noção como é a atual situação. Só passe, por favor, essa continha e nós vamos deixar você aproveitar seu sabadão em paz, doutor. Não, maravilha. Como você disse aí dos Estados Unidos, é importante essa questão da alimentação, que é o fast food e tudo. E hoje o que a gente está tendo no Brasil, viu, Faustão, é as crianças e adolescentes, né? A gente vê um crescimento absurdo da obesidade em adolescentes e muito por conta desse tipo de alimentação. Alimentação mais do fast food, mais americanizada. Então a gente em casa também precisa começar a dar o exemplo. E vamos lá, para finalizar, novamente, o pessoal que está em casa, existe uma conta que a gente chama de índice de massa corpórea. Esse índice é um número, tá certo? Então esse número, como é que você calcula ele? Você vai pegar o seu peso, então vamos dizer que a pessoa tem 100 quilos, coloca o peso e divide o peso pela altura vezes 2, altura vezes altura. Então peso dividido pela altura vezes altura dá um número. Esse número, até 25, a pessoa está normal, aí que a gente chama de eutrófico, não tem nenhum problema, tá certo? De 25 a 30, sobrepeso. Acima de 30, aí é considerado obesidade. Então, acima de 30, 30 a 35, obeso leve, 35 a 40, moderado, e acima de 40, o obeso severo. Tá legal, doutor. Muito obrigado pela participação do senhor. A produção vai ficar na linha pro Fausto, ele vai dar... O senhor dá o número da conta, né? E ele fazer o depósito da consulta do senhor. Será um prazer, porque é um médico brilhante.
Nesse momento aqui, a telemedicina a gente faz, a gente está fazendo para ajudar e orientar as pessoas. É um prazer estar com vocês. Foi muito boa a conversa. Não, é isso aí. Mas nós agradecemos, claro, o doutor Eduardo Greco, falando dessa questão fundamental. Estamos abordando vários aspectos envolvendo a saúde, né? E trouxemos então o doutor Eduardo Greco para falar, ele é gastrocirurgião e também endoscopista, para falar dessa questão da obesidade ligada ao coronavírus e da própria saúde das pessoas. Doutor, muito obrigado. Um ótimo final de semana para o senhor. Muito boa tarde. Para vocês também, boa tarde. Parabéns novamente por esse especial. Tá fantástico. Obrigado pela oportunidade. Grande abraço, Fausto. Muito obrigado. Um abraço, doutor. Pontualmente, 3 da tarde, mais 59 minutos. Este é o especial Coronavírus aqui na Jovem Pan. Jovem Pan Especial Coronavírus.